9,3 de a cada 10 pessoas não sabe que corre um risco muito grave ao utilizar o extintor de incêndio. Sim, você corre um risco grave ao utilizar o extintor de incêndio. E o que a gente vai fazer? A gente vai ser o seu equipamento de proteção individual, o seu EPI, e vai, através desse vídeo, garantir que você não se machuque ao utilizar o extintor de incêndio. Ficou curioso para saber quais são os 5 riscos que você está correndo? Fica ligado com a gente até o final desse vídeo e já vai dando o seu like, que vai ser muito bom. Fala galera! Bem-vindos ao canal da Mr. Fogo! O canal que mais protege, previne e aumenta e propaga a cultura da prevenção no Brasil. Gente, esse vídeo eu fiz, esse conteúdo eu criei com base num acidente que eu presenciei quando eu trabalhava numa empresa de extintores de incêndio. E nessa ocasião, a pessoa foi utilizar um extintor de incêndio e acabou se machucando gravemente. Essa pessoa, uma mulher, levou 36 pontos na boca. Ela levou muitos pontos na boca, perdeu muitos dentes, por causa da utilização do extintor de incêndio. Então, com base nesse acidente, eu separei 5 riscos que você está correndo ao utilizar o extintor de incêndio e não sabe. Então vamos lá! Risco número 1. Extintor utilizado no lugar errado. O que eu quero dizer com isso, gente? Todo extintor de incêndio tem uma classe de incêndio que ele foi projetado para ser utilizado ou que ele foi projetado para combater. E um desses extintores de incêndio, ou uma dessas classes de extintores de incêndio, quando utilizada no lugar errado, ela é um risco eminente à sua integridade física, que é o extintor de classe A ou o extintor de água. O extintor de água ou extintor de classe A, ele não pode ser utilizado na eletricidade, porque a água ela é condutora da eletricidade e ele também não pode ser utilizado em líquidos inflamáveis, como por exemplo a graxa ou o óleo de cozinha. Quando você utiliza o agente de classe de fogo A ou a classe A, extintor de água, num óleo ele vai expelir aquele óleo, ele vai aumentar aquele princípio de incêndio. Então o risco ali é de explosão, o risco é de queimadura e o risco é de propagação do princípio de incêndio. Fica ligado. Risco número 2. A utilização errada do extintor de incêndio de dióxido de carbono. O extintor de incêndio de classificação BC, próprio para líquidos inflamáveis e eletricidade de dióxido de carbono, ele é um extintor de alta pressão. Ele não tem nenhum manômetro de pressão, que é um manômetro que a gente consegue regular a pressão interna por ele ser um extintor com um cilindro único e ser um extintor de alta pressão. Esse extintor de dióxido de carbono ou dióxido de carbono, quando ele entra em contato com a atmosfera, com o ar, ele resfria, ele cai a temperatura dele rapidamente. Qual é o risco, gente? O extintor de incêndio de dióxido de carbono, ele congela rapidamente quando ele entra em contato com o ar. Dessa maneira, se você for usar o extintor de dióxido de carbono e você segurar na mangueira dele, a mangueira dele vai ter uma ponta, ele vai ter um difusor na ponta dele, ele vai ter uma manopla que a gente chama, ou um punho. Se você não segurar no punho e segurar na mangueira dele, ele pode congelar a sua mão. E esse congelamento vai fazer com que você tenha uma queimadura na sua mão ou uma queimadura na sua pele, porque ele congela, é uma queimadura por frio, por resfriamento. E isso é bem comum acontecer quando a gente faz a utilização de extintor de incêndio de classe BC dióxido de carbono. Risco de número 3. Galera, o extintor de incêndio, ele tem um pino, ele tem um lacre e ele deve ser tomado cuidado da força que você vai utilizar esse extintor de incêndio. Se você não tirar o pino, não romper o lacre do extintor de incêndio e você for usar o extintor de incêndio, você corre o risco de ficar fazendo força em cima da válvula ou do gatilho do extintor de incêndio.
Dessa maneira você pode quebrar a válvula do extintor de incêndio. Quando você quebra essa válvula do extintor de incêndio, ele pode ter o risco também de não funcionar ou dele cair, porque ele pode quebrar e soltar o cilindro dele e cair no seu pé e você se machucar. E isso, infelizmente, é muito comum de acontecer. As pessoas, no nervosismo dela, elas não tiram o pino, não rompem o lacre do extintor de incêndio, fazem uma baita de uma pressão ali e acabam quebrando a válvula, derrubando o extintor no pé, se machucando e também não fazem o combate que devem fazer com aquele extintor de incêndio. Risco de número 4. Extintores sem manutenção. Extintores, gente, eles têm um prazo de validade para ser realizada a manutenção deles. A NBR diz que o extintor deve ser realizado uma vistoria visual a cada 3 meses, uma vistoria ou uma recarga ou uma manutenção de recarga num prazo máximo de até 12 meses. E também que deve ser realizado nele um teste que a gente chama de teste hidrostático, um período máximo de a cada 5 anos. A NBR 12962 deixa isso bem claro pra gente. E qual que é o risco? Se você pegar um extintor de incêndio, for utilizar ele não tiver passado por uma manutenção dentro do período, o risco de ele não funcionar é muito grande. Então o nível de pressão interno dele, quando você for fazer o jato, quando você for acionar ele para fazer sair o jato de combate ao extintor de incêndio, a pressão vai cair. Dessa maneira você vai chegar mais perto do princípio de incêndio e vai aumentar assim o seu risco de queimadura e também de propagar aquele princípio de incêndio, tornando ele um incêndio, porque o extintor pode não funcionar ou funcionar muito fraquinho. É como se você precisasse lavar alguma coisa com uma VAP, uma mangueira muito forte e tivesse saindo só um pouquinho de água ali. Isso é um extintor de incêndio sem manutenção e esse risco também é um risco bem comum que o pessoal corre, podendo assim se queimar. Fica de olho, né? Risco de número 5. Extintores de incêndio com excesso de pressão. Isso mesmo, gente. Esse 5º risco foi o que aconteceu com essa minha colega de trabalho. O extintor de incêndio de baixa pressão, que é o caso dos extintores de pó químico que a gente consegue controlar, né, que tem esse manômetro na frente. O extintor de incêndio de baixa pressão, ele deve trabalhar com uma pressão ali de 10,5 kg-força por centímetro quadrado ou 1,2 MPa. Se ele tiver com uma pressão acima disso, ele corre o risco de explosão, que foi o que aconteceu com essa minha colega. Ah, Janquiel, mas como é que eu vou saber se o extintor está com mais pressão, com esses 10,5, esse 1,2 MPa? No manômetro do extintor tem um pino. Esse pino ele deve estar no verde. Ele tem um verdinho na linha central. Se ele estiver no vermelho ou no branco, que é acima da linha verde, ele já está correndo um risco de excesso de pressão. O que aconteceu? Ela foi utilizar o extintor de incêndio num treinamento que a gente estava realizando nessa empresa e quando ela pegou e foi apertar o extintor de incêndio, a válvula estourou e bateu direto no queixo dela. Dessa maneira, ela levou 36 pontos na boca e perdeu 3 dentes. Galera, isso é muito grave, isso é muito perigoso. Então dá uma conferida aí na sua empresa, no seu condomínio. Se tiver um extintor com excesso de pressão, pede para trocar. É obrigação da empresa que fez a manutenção do teu extintor de incêndio te garantir que o extintor de incêndio esteja feita a manutenção de maneira adequada a não correr risco da sua vida, tá? Fica de olho nisso aí. Então, espero que você não corra mais esses 5 riscos que eu compartilhei com vocês e que você possa me ajudar a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Se você gostou do nosso vídeo, dá um curtir, dá um like, se inscreve no nosso canal e compartilha com o seu grupo de amigos, porque lá o seu amigo também pode estar correndo algum risco. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!